Olá pessoal, vou agora apresentar para vocês uma forma de persistência utilizando o SQLite num desktop. Como parte do meu projeto, onde estou desenvolvendo uma forma de persistência de dados automatizado ou um framework para automatização do processo de persistência de dados dentro do Android, me vi necessário fazer uma ferramenta onde eu possa manipular o banco de dados SQLite dentro do desktop, e quando essa base de dados estiver pronta, eu posso estar transportando essas minhas classes para o Android, onde o Android lá no Android não vou estar precisando fazer as criações da tabela, será feita de forma dinâmica pela aplicação Android, por qualquer aplicação Android que utilize o framework que eu estou desenvolvendo, mais as classes, né? Então a pessoa só tinha que ir lá no Android gerar classe. Como eu estou utilizando essas classes no desktop, eu vou linkar a minha aplicação desktop com a minha ideia de desenvolvimento do Android, e quando eu mandar gerar essa tabela, ele vai pegar, vai gerar, na realidade vai gerar as classes dentro da aplicação lá dentro do projeto Android. Então ficaria básico assim. Aí com isso eu estou trabalhando com SQLite no desktop, porque aqui no desktop que eu vou fazer todo o gerenciamento do banco de dados SQLite. Aqui eu escrevo tabela, aqui eu coloco tabela, aí que eu faço todas as alterações na tabela. Eu não vou fazer isso no Android, vou fazer isso no desktop, e isso em momento de projeto, né? Em momento de execução, o Android vai gerar essa tabela baseado lá no banco de dados que ele possui, que ele gera. Bom, para isso eu estou usando toda a documentação do SQLite, estou me aprofundando nesse banco de dados, inclusive é um banco de dados muito bom, estou me aprofundando mais ainda. É um banco de dados simples de se trabalhar com ele, né? Os tipos de dados são poucos, né? Todos os tipos de dados fora do que é especificado aqui no SQLite. Deixa eu achar aqui, SQLite File Format, deixa eu achar aqui o arquivo fala sobre os tipos de dados. Temporary File, cadê? Deixa eu ver se é SQLite Format. Não é aqui. Deixa eu ver aqui na documentação do SQLite. Foreign Key, versão Data Types. Então, sabe, basicamente o Android trabalha com poucos tipos de dados. De dados. Eu tenho um integer, tenho o real, tenho o text e tenho um blob. Cada tipo desse tem uma regra, e tem um nulo, né? Ele também aceita campo nulo. Então eu posso ter um valor nulo na base de dados, eu posso ter um integer, eu posso ter um real, posso ter um text ou um blob. Então só são esses tipos de dados que é suportado pelo SQLite. Agora vem a coisa mais maravilhosa. Se eu tenho um text, tenho um numeric, tenho um integer, tenho um real e tem nome, né? Então essas bases de dados são explicadas logo aqui abaixo. O que acontece com eles, né? Exemplos de tipos de name, exemplo de instrução de create table ou expressão de conversão. Então se eu falo para ele se é integer, se é integer, se é teu índice, se é small índice, se é médio índice, big int, os int, int2, int8, tudo vai ser convertido para inteiro. Caractere, varchar, varing, nchar, nativo char70, text, blob, tudo isso é convertido para teste seguindo a regra, que é a regra 2. Então independente se falando lá create varchar 220, vai converter para um text. Então na realidade os tipos de dados tem no SQLite: integer, text, nome, que é um tipo de dados não especificado, não é nenhum tipo de dado especificado, real e numeric. Só isso, coisa simples assim com Android, com SQLite. Estou utilizando um drive para SQLite, um drive JDBC, que é esse drive aqui, ó. Aqui atualmente está aqui uma versão 3.7.2
do meu JDBC. Então é com esse jazinho aqui que vamos fazer a criação de tabelas de banco de dados no nosso Java, né? Bom, agora vamos para o projeto Java. Já criei aqui um projeto, deu o nome de SQLite Manager. Nesse projeto aqui eu vou estar manipulando minha base de dados. Já tem aqui uns dias que eu estou trabalhando nele. Esta ideia que eu estou criando, que deu o nome de SQLite Manager, pode ser qualquer outro nome, depois eu vou pensar no nome. Ela vai ser disponibilizada para os meus amigos desenvolvedores. Esse softwarezinho, ele vai manipular a base de dados. Ele está na primeira fase de desenvolvimento. Já estou usando instruções SQL diretamente nele para ele gerar a base de dados, né? Eu vou rodar esse meu projeto. Essa aqui é o SQLite Manager que eu estou desenvolvendo aqui no intuito de me auxiliar ao desenvolvimento de Android com SQLite. Então aqui eu vou criar, aqui eu vou gerenciar meu banco de dados, adicionar a coluna, tirar a coluna, fazer que são os alt tables, os drop tables, os insets, os updates. Eu vou estar manipulando nesse camarada aqui, ó, nesse software, né? Bom, não tenho nenhum banco de dados, então para exemplificar o que esse cara aqui faz, eu vou criar um novo banco de dados. Vou colocar o nome do banco de dados agenda, criar a base de dados no meu localhost. Esse meu localhost nada mais é do que o diretório da aplicação. Então aqui, ó, eu tenho o diretório da minha aplicação. Ele criou um subdiretório database. Dentro do database ele coloca o meu banco de dados. Esse aqui, esse arquivozinho é o meu banco de dados que ele já criou, datafile.db. Ele é meu banco de dados que foi criado a partir desse rapaz aqui, né? Então eu vou fechá-lo. Já é listado na combo. Nesta combo eu estou listando os bancos de dados. Vou me conectar a ele. Me conectei. Por padrão, a estrutura do SQLite, ele cria essa tabela chamada tabela master. Essa tabela aqui onde registra todas as criações de tabela, de index, de view. Nós vamos estar criando tudo isso. Uma série de videoaulas. Melhor, aqui não diria nem videoaulas, diria de dicas de como está manipulando essa base de dados. Então nós vamos manipular tudo. Vamos dar um create view, create table, vamos criar index, dropar o index. Nós vamos manipular o SQLite a fundo, criando os campos check, sabe? Os campos boolean é tratado como integer 0 ou 1. Então se eu vou criar um campo verdadeiro ou falso, eu vou criar ele check e falar que naquele campo só é permitido 0 ou permitido 1. O SQLite só tem os tipos de dados que nós falamos aqui. Cadê o nosso boolean, né? Então ele vai explicar como funciona o campo boolean. E boolean também só é 0 ou 1, né? Então pessoal, essa aqui é só a apresentação. Eu criei a base de dados. Vou me conectar nessa base aqui pelo SQL, pelo esse browser SQL. Vou dar só um select aqui na tabela master para a gente ver a estrutura da tabela master, né? Então tá aqui a estrutura da master. Ela tem essa estrutura aqui. Tem um campo tipo, campo nome, o tbl name, route page e o SQL. Aqui ele guarda o tipo, se isso aqui ele vai guardar aqui se é uma tabela, se é um index, se é uma view. No name tem a tabela em questão, o nome da tabela, ou o nome do índice, o nome do view. tbl name, que é o nome no caso do índice é o nome do índice. Isso aqui é o nome da tabela, o nome que foi dado, né? Route page SQL. Então eu posso ter uma tabela. Se eu criar uma tabela, create table tipo tabela, o nome da tabela, a tabela é o mesmo nome. Então se eu tinha um tipo index, eu crio um índice tipo index, o nome do index e o nome que seria o apelido do índice aqui, o nome que criasse create index, a tabela de quem é o índice, coisa assim. Depois nós vamos ver isso aqui na prática, né? Vamos criar uma tabela aqui só pra gente ver como isso aqui funciona na criação da tabela. Create
só o nome da tabela. O nome da tabela eu tô na agenda, né? Vou criar uma tabela de usuário. O usuário, já criei várias tabelas de usuário. Eu tenho um código do usuário, né? Eu tenho um código que é do tipo integer. Ele também poderia ser long, mas vou utilizar o integer. Não, vou colocar o long só para você ver uma coisa. Vou criar do tipo long e vou definir que esse campo ele é auto-incremente. Beleza? Agora eu vou criar mais um campo nome do tipo text. Posso colocar baixar, mas é text que tudo vai converter para text. E vou usar o campo senha. Mais um campo senha que é do tipo text. Ele é not null. Beleza? Esse é o nosso SQL. Esse é o nosso SQL create para o usuário. Not null. Observe aqui no long. Vou gerar essa tabela. Opa! Ele nos dá um erro. Ele não conseguiu. O que ele está falando? Ele fala para mim aqui, ó, que o campo auto-incremento ele é avaliado do tipo integer primary key e não do tipo long. Então, se ele pede se o campo ele é auto-incremento, que seja do tipo integer. Vamos gerar agora. Então, foi gerado a tabela com sucesso, né? Vamos atualizar nossas tabelas. Então, tá aqui. Agora vamos observar a seguinte coisa. Na estrutura do SQLite, eu tenho uma tabela master, onde nesta tabela master aqui eu estou guardando as tabelas que são criadas. Então eu tenho uma tabela com o nome usuário, que é o nome da tabela. Eu tenho uma tabela usuário, que o nome dessa tabela é usuário. E tem aqui o SQL dela, que é a criação dessa tabela. O SQL que eu digitei, ele é guardado dentro da base de dados SQLite. Só que agora eu tenho uma tabela sequência. Eu tenho uma tabela sequência. E aí, para que serve essa tabela? Vamos aqui, ó. Opa, tem uma tabela sequência. Por enquanto eu não tenho nenhuma sequência criada, porque eu criei uma tabela usuário e não inseri nenhum dado. A tabela sequência, ela vai guardar a sequência do auto-incremento da tabela. Por exemplo, vou dar aqui um insert into na tabela usuário, nos campos. Eu tenho o campo nome e tenho um campo senha. Os valores deles no primeiro e no segundo. No primeiro vai ser o Josimar e no segundo o Carvalho. Beleza? Ponto e vírgula, porque eu vou dar um select aqui, ó, select asterisk from na tabela sequência. Vamos lá. Olha, agora ele criou uma sequência. Eu tenho um dado inserido na tabela de usuário e eu dei um select na sequência e não na tabela de usuário. Então na minha sequência eu tenho aqui, ó, o usuário. Ele criou essa sequência de usuário e o código é 1. Se eu chego e seleciono e adiciono mais usuários, Josimar, Panda e Magnum. Josimar não vou colocar mais ele, vou colocar Jace. E eu rodar isso aqui agora, fui para a quarta sequência, porque inseri mais 3 dados. Deu select na sequência. Agora eu tenho o valor 4 do auto-incremento. Posso alterar isso aqui à vontade, né? Por isso que damos um select na tabela sequência, porque eu posso escutar, apesar que quando eu dou um drop na tabela, o SQLite vem dar um drop na sequência também. Mas se eu não quiser dropar, né? Bom, tem várias razões para manipular isso aqui. Bom, vou dar um select agora na tabela, na minha tabela usuário.